Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. A audiência pública no Supremo discute o controle de dados por provedores de internet no exterior. A audiência foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes. Este é o destaque de hoje e você vai ver também. As novas regras para aposentadoria atingiram também pessoas que trabalham em empresas públicas e sociedades de economia mista. Agora elas não vão poder se aposentar e continuar trabalhando. E uma consequência natural vai ser que elas busquem menos o benefício previdenciário. O presidente do Superior Tribunal de Justiça nega a prisão domiciliar à mãe de menores acusada de tráfico de drogas. Uma operadora de telefonia vai ter que indenizar um usuário de Brasília que teve a linha clonada. Eu fui usar meu WhatsApp, mas estava dando eu não conseguia acessar. O Ministério Público Federal em Pernambuco quer manter a decisão da Justiça que determina o fornecimento de remédio para tratar uma criança com doença genética rara. No parecer, o Ministério Público ressalta que não existem razões para a modificação da sentença que condenou a União e o Estado de Pernambuco a custearem o tratamento do paciente, já que foi demonstrada a eficácia do medicamento Espiranza para atrofia muscular espinhal progressiva, conhecida como AME, com evidência científica de bons resultados, os quais incluem a estabilização da doença, bloqueio da degeneração dos neurônios e aumento da possibilidade de ganhos motores funcionais e a incapacidade econômica da família da criança em compras de remédio por conta própria. Os documentos destacam ainda que o medicamento pode melhorar a qualidade de vida do paciente e que a demora do início do tratamento implicaria em perdas irreversíveis. As regras para aposentadoria passaram recentemente por mudanças depois que o Congresso Nacional aprovou a reforma da Previdência. A emenda constitucional que permitiu as alterações também atingiu pessoas que trabalham em empresas públicas e sociedades de economia mista. Agora elas não vão poder se aposentar e continuar trabalhando. Pelo texto da emenda constitucional em vigor desde novembro do ano passado, os trabalhadores das empresas públicas e sociedades de economia mista não vão poder mais acumular o valor das aposentadorias com os salários. O Banco do Brasil já fez a regulamentação e começou a demitir trabalhadores que se aposentaram desde 13 de novembro do ano passado. Segundo o banco, a medida não teve tanto impacto, já que poucos funcionários haviam se aposentado e continuavam trabalhando. Mesmo assim, o Sindicato dos Bancários do Distrito Federal defende a permanência dos funcionários no banco mesmo depois da aposentadoria. São cerca de 600 trabalhadores que devem ser atingidos pelas novas regras todo ano. É um prejuízo tanto para a empresa, que perde um profissional, né, qualificado. É um prejuízo para a pessoa, porque ela deixa de ter um benefício adicional, né, porque ela contribuiu para isso. Então, ela já teve a sua parte de contribuição e agora deixa de receber um direito. E para o Estado também ele deixa de arrecadar algo que não teria uma revisão de benefício. Para esta advogada, na prática, os trabalhadores terão que escolher se param ou continuam a trabalhar. As pessoas vão ponderar. Antes elas podiam simplesmente verificar se já tinham condições de aposentar e como isso não tinha nenhuma consequência para a vida do trabalho dela, ela se aposentava pelo INSS e continuava trabalhando. Como agora vai ter um impacto, a princípio um impacto muito grande, né, que é o impacto da perda do vínculo, as pessoas vão ponderar, vão pensar e uma consequência natural vai ser que elas busquem menos o benefício previdenciário. Eu imagino que esse seja inclusive a intenção dessas modificações e dessa modificação específica. O Superior Tribunal de Justiça realizou audiência pública para discutir sobre o reajuste de plano de saúde coletivo por faixa etária. Mais de 47 milhões de pessoas são usuárias de planos privados de saúde, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas nem sempre as operadoras e os beneficiários desses planos conseguem ter uma relação pacífica e muitas vezes a discussão acaba nos tribunais. No STJ são tantos processos que foi marcada uma audiência pública para auxiliar os ministros da segunda sessão para o julgamento do tema 1016 dos recursos repetitivos, que discute a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo, que prevê reajuste por faixa etária, além do ônus da prova da base atuarial do reajuste.
Divididos em 7 painéis, participaram da audiência pública representantes de entidades como o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a União Nacional das Instituições de Autogestão da Saúde. O relator dos processos que tramitam sob o rito dos recursos repetitivos é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Até a decisão final dos recursos, está suspensa a tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam do mesmo tema. Hoje, 766 processos estão nessa situação em todo o Brasil. Casais com dificuldades em ter filhos estão recorrendo cada vez mais à reprodução assistida. Mas a cobertura dos planos de saúde para esse tipo de tratamento ainda é motivo de questionamentos na Justiça. A cada ano, mais de 500 mil de bebês são gerados em laboratório no Brasil. Segundo dados da Anvisa, a procura pelo método cresceu quase 19% em 2018 em relação a 2017. O aumento deixa claro que a técnica é sinônimo de esperança para homens e mulheres que têm problemas para engravidar. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais tem aumentado as indicações, né, que a reprodução assistida pode ajudar. Por exemplo, se antes o primeiro caso de bebê de proveta tinha a ver com obstrução de trompas, atualmente pessoas com câncer podem preservar gametas e ter fertilização in vitro, né, futuramente. Em 1992, os procedimentos de reprodução assistida foram regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil. O tema também é tratado pela Lei de Biossegurança e pelo Código de Ética Médica, que estipulam as normas das condições clínicas e o perfil da paciente que vai ser submetida às tentativas de fecundação. Apesar de que na fertilização in vitro a gente corrige muitos fatores, não é? A chance de não dar certo ainda é maior do que de dar certo, principalmente quando a faixa etária desse casal é mais avançada. Mas o sonho de ter um filho por meio da reprodução assistida é caro e pode variar de 15 a até 40 mil reais. Alguns casos são atendidos pela rede pública de saúde, em razão da garantia constitucional do direito de planejamento familiar. Mas na rede privada, a cobertura ainda é motivo de questionamentos. No Piauí, uma mulher conseguiu na justiça o direito ao tratamento após ter o pedido negado pela operadora. Com obstrução nas trompas, a fertilização in vitro seria a única possibilidade para ela engravidar. Em novembro, o Superior Tribunal de Justiça começou a julgar um recurso sobre a obrigatoriedade dos planos cobrirem ou não o procedimento. Não tem uma uniformização ainda das cortes superiores, se pode, se não pode. Existe algumas turmas do STJ que já decidiram contrário ao plano de saúde ter que pagar para os pacientes a reprodução assistida, mas existe ainda algumas cortes estaduais e federais, estaduais também, que têm dado ganho de causa para o paciente. E quem vai pacificar e uniformizar isso é o STJ. O presidente do Superior Tribunal de Justiça negou prisão domiciliar à mãe de menores acusada de tráfico de drogas. O ministro entendeu que o caso precisa de uma análise mais aprofundada. O caso julgado pelo presidente João Otávio de Noronha teve origem no Espírito Santo, onde a acusada mora. A prisão preventiva foi decretada depois dela ter sido pega em flagrante vendendo drogas na companhia de 2 filhos menores de idade. A prisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado. A defesa, então, apresentou um pedido de habeas corpus no STJ para que a prisão preventiva fosse substituída pela domiciliar, levando em consideração que a mulher é reprimária, possui bons antecedentes, profissão lícita e residência fixa. A defesa alegou ainda que a acusada é mãe de 3 crianças, menores de 12 anos. Ao analisar o pedido da defesa, o ministro João Otávio de Noronha destacou que, apesar da posição favorável do Supremo Tribunal Federal à prisão domiciliar para mães de crianças, com previsão no Código de Processo Penal, as provas de que a mãe vendia drogas na mesma casa onde moravam os filhos e o fato de responder a outro processo da mesma natureza
configuram situação excepcional. O presidente negou o pedido liminar e o caso vai ser analisado pela 5ª turma do tribunal, tendo como relator o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E a seguir, você vai ver a audiência pública do Supremo sobre provedores de internet no exterior. Justiça para mim é igualdade. O acesso a dados de usuários de internet em provedores no exterior é tema de discussão no Supremo Tribunal Federal. Uma audiência pública convocada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, reuniu autoridades, pesquisadores, representantes de empresas e da sociedade civil. Repórter Leandro de Souza tem os detalhes para a gente. Leandro, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A audiência pública que ocorreu na sala de julgamentos da 2ª turma aqui do Supremo Tribunal Federal começou por volta das 9h30 da manhã e terminou aproximadamente 40 minutos. Cada um dos 38 participantes teve 10 minutos para apresentar seu ponto de vista. Veja na reportagem. No centro do debate está a ação declaratória de constitucionalidade 51, apresentada pela Federação das Associações das Empresas de Tecnologia de Informação. Ela defende a validade de um acordo de assistência judicial penal fechado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos em 1997 e promulgado pelo Congresso Nacional em 2001. Entre os termos do acordo está a possibilidade de pedido de quebra de dados sigilosos para investigações criminais, o que hoje também incluiria informações baseadas em redes sociais fora do Brasil. No Supremo, a discussão é para saber se os dados podem ser fornecidos de forma direta à autoridade brasileira, mesmo que a legislação do país de origem proteja esses conteúdos. Na abertura da audiência pública, o relator da ação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a complexidade do tema e a importância de abrir o debate para os envolvidos e interessados na discussão. A territorialidade dos dados representa um importante desafio à efetividade da aplicação da lei em uma perspectiva transnacional que tem dado ensejo a batalhas judiciais entre provedores de acesso à internet e o Poder Judiciário Nacional. O primeiro a falar ainda pela manhã foi o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Em nome da autora da ação, ele defendeu a constitucionalidade do acordo. O que diz a Constituição? Que esse tipo de requisição de documento, o pedido de informação, dependerá de autorização do poder competente. No nosso caso, do ministro da Justiça. Ou seja, dependerá da via diplomática. É de se fazer por via diplomática. Artigo 181 da Constituição Brasileira. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também falou pela manhã. Para ele, o acordo de cooperação protege o sigilo dos usuários. Não existe nos registros do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesse período em que estou aqui trabalhando, e não é do meu conhecimento, qualquer reclamação da parte dos Estados Unidos quanto a um suposto descumprimento do Tratado de Cooperação Mútua entre Brasil e Estados Unidos. À tarde foi a vez de representantes da sociedade civil, pesquisadores e empresas falarem. Para o professor Danilo Doneda, do Instituto de Direito Público, a aplicação do acordo deve levar em conta a proteção dos direitos individuais. Requisitos para que isso seja feito seriam deixar claro que o país requerente possa ter que demonstrar o interesse específico no caso requisitado, e também que o sistema de requisição deve levar em conta tanto a proteção de dados como padrões de direitos humanos. Para o representante do Facebook Brasil, a permissão de acesso direto aos dados pelas autoridades brasileiras viola a autonomia da empresa que está sediada fora do Brasil. Forçar uma controladora de dados sujeita à jurisdição dos Estados Unidos a fornecer conteúdo de comunicações de forma direta para autoridades brasileiras, arriscando violar a lei dos Estados Unidos, viola nossos princípios constitucionais, como a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a solução pacífica dos conflitos.
Reta final da audiência, 2 depoimentos chamaram bastante atenção. O primeiro foi do representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Rony Vianzoff. Ele lembrou que uma lei norte-americana já determina o compartilhamento dos dados, mesmo que essa base de dados esteja situada ou baseada fora do território norte-americano. O segundo depoimento foi do representante da Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, Marcelo Lamego. Ele deixou um questionamento no ar, perguntou se é pertinente dados que comprovem um crime cometido por brasileiro em território nacional ficarem protegidos fora do Brasil. Por fim, o ministro Gilmar Mendes fez perguntas às empresas operadoras de compartilhamento de dados para saber como era esse processamento. William. Obrigado pelas informações, Leandro. E no próximo bloco, uma operadora de telefonia vai ter de indenizar um usuário de Brasília por linha clonada. Isso, na verdade, é você impor os limites das pessoas. Saber o que ela deve fazer certo ou errado. Uma operadora de telefonia vai ter que indenizar um usuário de Brasília que teve a linha clonada. Conheça agora a decisão judicial e o que fazer caso você seja vítima desse tipo de situação. De repente... Eu fui usar meu WhatsApp, mas estava dando erro, eu não conseguia acessar. Não conseguia falar com ninguém e comecei a desligar o celular, reiniciei e tentei resolver o problema. Só que eu não consegui. Até que recebeu uma ligação do irmão dele. Dizendo que estava na lotérica já para efetuar o pagamento, o depósito, da importância de R$700. Eu logo lembrei do erro que estava dando no WhatsApp. E percebeu que o telefone dele estava clonado. A partir daí foi uma corrida. O Gessé ligou para os amigos explicando o caso. Fez boletim de ocorrência, acionou o aplicativo e solicitou a suspensão do serviço à operadora de telefonia. Em vão. No dia seguinte, um amigo informou ter depositado R$900 para ele. Sem solução, o jovem acionou o juizado especial para reaver o prejuízo. Na sentença, o juiz considerou a operadora responsável pela segurança dos dados e determinou indenização por danos morais e materiais de R$5.000. Dinheiro que já tem destino. Eu vou tentar amenizar um pouco aí o prejuízo do meu colega, de R$900. Pagar a advogada, a parte dela, e o resto do dinheiro eu vou depositar. A repetição desse tipo de crime virtual coloca em dúvida a segurança do sistema de telefonia. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, estão ativas no Brasil mais de 240 mil linhas. E todas elas estão vulneráveis aos hackers. Cada vez mais, o celular é instrumento essencial na vida das pessoas. Eles guardam momentos familiares, conectam amigos por meio de textos, fotos e vídeos e até permitem operações bancárias. Tudo no telefone. Não tenho agência física, é só banco online e redes sociais. Por isso, a advogada do caso, lá no início da reportagem, e que ganhou a primeira ação do gênero em Brasília, recomenda entrar logo em contato com a operadora. Falar que houve essa situação, pedir o bloqueio da conta, do número de telefone, da linha telefônica, para que aquela pessoa não utilize de forma nenhuma aquela linha e tudo que está ligado àquela linha, todos os aplicativos. Seria interessante se por acaso alguém fez algum depósito, não importa o valor, ela faça o boletim de ocorrência, porque isso são provas que são necessárias para entrar com a ação. Quem pretende fazer intercâmbio deve se planejar para evitar imprevistos. Existem diferentes programas que permitem passar um tempo fora do país. Veja na reportagem. A estudante de comunicação Giovana Piquet quer estudar inglês nos Estados Unidos por um período de 6 meses. Portanto, questão de experiência, questão de vivência, eu acho que vai ser muito importante para mim. O estudo de um idioma fora do país é uma das formas de intercâmbio, mas existe também o de trabalho, de estágio, graduação, pós-graduação. Muitos consumidores recorrem a uma agência que cuida de todo o processo. Antes de escolher a agência de intercâmbio, o consumidor deve procurar referências sobre ela e saber se há registro na junta comercial, ou seja, se ela tem CNPJ. Outro cuidado é pesquisar na internet se há processos judiciais contra a agência e se ela aparece em sites de reclamações.
Na hora de assinar o contrato, é preciso ler o documento com bastante atenção. Ele deve ter a identificação da empresa, os valores da prestação do serviço, informações sobre a atividade, o país de destino e o que a empresa oferece. O texto deve conter as penalidades em casos de rescisão do contrato, como multa. Esta agência de intercâmbio lembra ainda que o contrato deve trazer detalhes sobre a hospedagem. Um curso de línguas no exterior, você pode contratar casas de família, um flat, um apartamento para você ficar, ou mesmo residências estudantis. Aí é importante checar se tudo aquilo que você previamente acordou com o seu consultor, se está colocado no contrato. Outro detalhe que pode fazer a diferença se houver algum contratempo. O consumidor deve ficar atento se a agência de intercâmbio é nacional ou estrangeira. Que nossa orientação é de que, e ela também patriota, é de que se procure empresas que tenham representação no Brasil, porque uma vez em havendo falha na prestação desses serviços, ou mesmo uma causa de rescisão, a lei brasileira vai se aplicar, as regras do CDC também, como direito à informação, entre outros, e judicialmente você vai poder demandar todas essas questões. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. O giro de hoje começa falando sobre uma situação que afetou São Paulo, as fortes chuvas. Em razão da dificuldade do risco de locomoção, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região suspenderam o expediente e o atendimento ao público em todas as unidades. A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo também foram atingidos. A chuva causou alagamentos em vias importantes da região, como as marginais Pinheiros e Tietê. O Corpo de Bombeiros registrou dezenas de desabamentos, centenas de casos de enchente e quedas de árvores. O rodízio municipal de veículos foi suspenso para carros e caminhões. A Força Nacional de Segurança Pública, agora mudando de assunto, está atuando a partir de hoje no Pará em apoio ao IBAMA. O trabalho tem o objetivo de dar apoio às ações de combate ao desmatamento ilegal na floresta amazônica. A ação está sendo feita principalmente nos locais de alerta, identificados pelo sistema de monitoramento feito por satélite. A autorização do trabalho conjunto entre Força Nacional e IBAMA está prevista para até o dia 31 de dezembro, podendo ser prorrogada por mais um período. O giro de hoje fica por aqui. Você em casa, se quiser rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William. Obrigado pelas informações, Fernanda. O Jornal da Justiça termina aqui. Você fica agora com o primeiro episódio do História e Justiça, um programa da nova grade de programação da emissora. O convidado é o jornalista e escritor Laurentino Gomes, que vai ser entrevistado pelo secretário de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, Márcio White. Laurentino é autor de best-sellers como 1808, 1822 e 1889. Além da trilogia sobre escravidão, resultado de 6 anos de pesquisas. E a gente deixa um convite para você. Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61 99260 6116. Uma ótima noite. Até amanhã.